A paz do Senhor Jesus, meus irmãos, estamos de volta para mais uma palestra bíblica. Semana passada eu estava falando sobre o assunto de pecado. Quem viu o meu vídeo no YouTube pôde assistir e tirar as suas conclusões. Eu fiquei muito feliz porque teve pessoas que me ligaram, me mandaram mensagem no WhatsApp dizendo assim: nossa pastor, eu não sabia que existia classificações de pecado, não. Para mim, pecado era tudo igual, mas aí, depois que eu vi o vídeo, e eu pude tirar realmente as conclusões de que há diferenças de pecado sim. Eu quero agradecer a você que assistiu o meu vídeo, quero agradecer a você que pôde se inscrever no meu link, compartilhar, você que pôde curtir aquele vídeo, e que Deus possa abençoar muito a sua vida. E eu prometi na semana passada que nós falaríamos hoje a continuação do assunto, só que falaríamos agora sobre o pecado que é para a morte. Lembra? Quem não assistiu o vídeo, que vai assistir a partir deste agora, volta lá no vídeo passado, de Valdo Luiz, no YouTube, e você vai poder ver a primeira parte do vídeo. Bom, como nós falamos sobre as questões de classificações de pecado, e eu utilizei ali para confirmar que existe diferença de pecado, a primeira passagem que eu usei foi de João, o Evangelho de João 19, versículo 10 e versículo 11. Lembra? Aquela discussão teológica entre Pilatos e Jesus, até que Pilatos pegou e falou para Jesus: olha, por que não falas a mim? Não sabes tu que eu tenho poder para te livrar e para te prender? Aí Jesus olhou para ele e falou assim: olha, nenhum poder terias se de cima não tivesse vindo a você. Mas aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Então, aqui já mostrei para você que nessa passagem, o próprio Jesus está dizendo que existe pecado maior e pecado menor, porque se o de Pilatos não era tão grave, não tão grande quanto o de quem tinha entregado Jesus para Pilatos, é porque realmente existe pecado mais graves e pecados menos graves. Depois eu fui lá na parte que fala sobre a epístola, a primeira epístola de João, no capítulo 5, versículo 16 e 17, quando João ele vai falar assim que todo pecado é para a morte. Há pecado que é para a morte e há pecado que não é para a morte. Ele diz assim que todo aquele que pecar, pecado que não é para a morte, aí a gente deve orar por aquela pessoa que não pecou pecado para a morte. Deus vai agir na vida daquela pessoa e aquela pessoa vai ser restabelecida do seu pecado, vai ser perdoado. Mas João vai continuar dizendo que há pecado que é para a morte. E para esse, João falou: eu digo que não orem por ele. Então, lá na epístola de João 5, 16 e 17, ele está dizendo que tem pecado que mata e tem pecado que não mata. Para o pecado mortal, João disse que não é para orar. João falou: para esse, eu não digo que ore. Porém, mais uma vez eu consegui mostrar para a pessoa que tem diferenças de pecado, sim. Eu não sei porque as pessoas muitas das vezes ficam pregando por aí que pecado é tudo igual, que para Deus é tudo igual, qualquer pecado é pecado. Negativo, tem pecado mais graves e pecado menos graves. Eu até fiz uma analogia a respeito das leis, sobre as questões de crimes que são atenuantes e crimes que são agravantes. Lá no primeiro vídeo, se você for lá, você vai entender o que eu estou falando. Mas para poder dar a continuação e falar sobre o tal pecado mortal, que pecado que é esse que a pessoa peca e depois não tem mais condições de chegar até Deus, porque é um pecado gravíssimo, é tão grave que João diz que não quer nem que ore por essa pessoa? Eu vou utilizar também a mesma passagem que eu usei no vídeo passado, para você relembrar e saber que ali está a resposta de qual é esse tal pecado que leva a pessoa à morte. Ou melhor dizendo, ao final da vida. Um pecado que a pessoa morre, ela vai exatamente ali agora para o fim do túnel, não tem mais solução. E ali nós vamos ver que quando Cristo está fazendo as obras de Deus, no livro de Mateus, eu peguei ali a parte que fala do capítulo 12 de Mateus, versículo de número 31 e 32, só para você ver que Jesus fala assim que toda
toda blasfêmia e pecado serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não tem perdão. Olha aí, começou aí. Aí ele vai continuar dizendo, se alguém pecar contra o Filho do Homem, ali ele está falando de si próprio, ele diz, tem perdão, mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Ele vai continuar dizendo, nem neste século, nem no porvir. Então, pecar contra Jesus, a gente consegue alcançar o perdão, porque Cristo veio para morrer, para nos conceder essa graça de perdão. Aí ele vai dizer, mas se alguém pecar contra o Espírito Santo, esse tal não tem mais perdão. Aí ele continua, nem nesse século e nem no porvir. Ou melhor dizendo, na nossa linguagem de hoje, nem nesta vida e nem na outra vida. Este já dá para você ver que é praticamente a resposta da sua dúvida. Então, qual é o pecado para a morte? O pecado para a morte foi aonde Jesus falou ali, Mateus 12, versículo de número 31 e 32. É a blasfêmia contra o Espírito Santo. É tão assim, certo, porque Jesus, eu acredito que ele está usando uma linha cronológica. Ele está indo lá no passado, lá no Êxodo, quando Deus envia Moisés para libertar o povo da escravidão. Você percebe que quando Deus envia Moisés, Moisés ele é enviado como libertador para o povo. O povo está escravizado, o povo está nas garras de Faraó, sem ter como viver uma vida digna, pia, até mesmo diante de Deus. Só que Deus prometeu que enviaria alguém que viesse para os libertar. E aí quando a promessa se cumpre, Moisés nasce, para nós podermos ganhar tempo, Moisés nasce, aí depois Moisés vai ser o libertador desse povo. Ele vai tirar o povo da escravidão do Egito e vai trazer o povo para uma terra que mana leite e mel, conforme a promessa de Deus. Veja bem, Deus prometeu que um dia o povo entraria nessa terra, a terra da promessa. Então Moisés foi lá e tirou o povo segundo a ordem de Deus. Quando Moisés tira o povo lá do Egito, o povo precisa passar pelo deserto. E é ali no deserto que nós vamos ver toda a cena acontecer de um povo que realmente não sequer era um povo que agradecia pelos benefícios ganhados de um Deus Todo-Poderoso. E aí, no deserto, eles começaram a sofrer fome, sofrer sede, começaram a padecer necessidade. Porque no deserto, realmente, difícil de achar algo para se comer. A única coisa que a gente vai achar no deserto são aqueles lagartinhos que se alimentam de areia. Né? Eles, a única coisa que sobrevive no deserto. Mas Deus manda Moisés vir com esse povo para o deserto, passar pelo deserto. Claro que nós já sabemos que aquilo ali era uma escola para o povo. O povo precisava aprender que a vida não é tão fácil como a gente pensa. Mas o povo, em vez de clamar a Deus, de buscar a Deus por socorro, o povo ia lá e começava a murmurar contra Moisés. E dizia, e aí Moisés, e agora o que nós vamos fazer? Como é que vamos agora sobreviver nesse lugar terrível? Tirou nós de lá do Egito, onde nós tínhamos comida para comer, nós tínhamos água para beber, e agora nós vamos aqui ficar nesse deserto e morrer de fome, de sede? Se fosse para nós termos que passar por esse processo, melhor era nós ter ficado no deserto. Nós vamos voltar novamente para lá. Olha para vocês verem a ingratidão do povo. Quando eles estavam murmurando contra Moisés, a gente tem que entender que até aí não estava sendo um pecado tão grave, porque Moisés era homem como eu e como você. Independentemente dele ser uma pessoa bem próxima de Deus, Deus ele falava com Moisés poderosamente, como falou na sarça, enfim, como falou quando era para ferir a rocha lá em Meribá, quando mandou o maná no deserto. Moisés era um homem bem próximo, inclusive há pregadores teológicos que diz que Moisés era praticamente como um Deus na terra. De tão próximo de Deus que ele era. Mas independente disso, ele era um homem como nós. E aí o povo começou a murmurar contra ele, e murmurando contra Moisés, nós temos a entender que ainda não teria tanto problema, porque se murmura contra Moisés, ainda tem Deus para guiar o povo, como Deus fazia, guiando o povo durante o dia, numa coluna de nuvem para proteger o povo do ardente sol do deserto,
para proteger com uma sombra da nuvem, e durante a noite uma coluna de fogo para proteger o povo do frio do deserto. Então tinha ainda Deus para os guiar. Enquanto eles murmuravam contra Deus, não era um pecado não tão grave, porque Moisés clamava a Deus e Deus mandava a providência. Mas chegou um dia que eles murmuraram, blasfemaram contra o próprio Deus, o Todo-Poderoso. Aí as coisas mudou. Quando o povo murmurou contra Deus, aí a partir deste momento que eles falaram: que Deus é esse que nos tirou de lá da terra do Egito para morrer nesse deserto? Tipo assim, encostando Deus na parede para falar: e aí, Deus? É assim que você trata a nossa vida? Nos tirando de um local onde nós estávamos bem para morrer aqui, num local que não tem nem sepulcro para os nossos pais? Aí, irmãos, eu tenho a dizer a você que essa parte em que o povo fala isso é uma blasfêmia contra Deus, contra o Espírito de Deus, contra o Filho de Deus. Não é o caso que no livro de aos Hebreus, lá o escritor vai dizer: se acaso vocês ouvirem a voz do Espírito Santo, não endureçais os vossos corações, como naquele dia, na tentação do deserto, onde os vossos pais tentaram a Deus lá e todos morreram no deserto. Por que eles morreram no deserto? Porque eles blasfemaram contra Deus, eles falaram mal de Deus. Foi uma blasfêmia, foi um pecado gravíssimo. Se nós então pegar essa analogia que eu estou passando, que Cristo, eu acredito eu, que está pegando essa linha cronológica, ele está voltando ao tempo, porque crono quer dizer tempo, logia quer dizer estudo, então creio que Jesus deve ter lido sobre esse assunto na Torá Sagrada. Aí ele foi lá e lembrou da passagem que aconteceu quando os filhos de Israel pereceram no deserto porque blasfemaram contra Deus. Então quando Jesus começou a fazer a obra aqui na terra pelo Espírito Santo de Deus, porque Cristo fazia os milagres pelo Espírito Santo de Deus, o povo ali, os escribas e fariseus, os judeus da época, que começaram a ver Jesus fazendo as obras, começaram a falar para Jesus que ele não tinha tanta autoridade assim. Quem era ele para poder fazer essas obras? Quem ele pensava que era para falar do jeito que ele falava? Então, quando começaram a falar mal de Jesus, Jesus não deu trela para aquelas pessoas, para aqueles judeus, para aqueles escribas, porque estavam afetando a ele, e ele não veio para querer debater de frente com ninguém. Jesus sabia que tinha vindo ao mundo para poder fazer nada mais, nada menos que a obra de Deus, pregar o reino de Deus. Então, ele até então nem se sentiu ofendido, porque era a pessoa diretamente para ele, falando mal dele. Então, como ele era exatamente preparado para sofrer essas afrontas, ele nem deu trela para essas pessoas. Mas o problema foi que quando os fariseus, os escribas, começaram a dizer que Jesus fazia as obras que estavam fazendo pelo poder do príncipe dos demônios, chamado Beelzebul, aí as coisas mudou, meus irmãos. Quando ele ouviu isso, aí Jesus, acredito que lembra daquela passagem lá do Êxodo e vai trazer para o momento pessoal que ele está ali com aqueles escribas, com os judeus da época, e vai dizer assim: pessoal, é o seguinte, vou falar na linguagem de hoje para nós podermos entender melhor, tá? Não vou falar difícil, senão você não entende, mas eu acredito que Jesus chamou eles para conversar e falou assim: pessoal, aí nós vamos entrar agora em Mateus 12, 31 e 32. Se alguém pecar contra o Filho do Homem, porque toda blasfêmia é pecado, vai ter perdão às blasfêmias. Mas se alguém blasfemar contra o Espírito Santo, não tem perdão. Eu digo mais: pecar contra o Filho do Homem, vocês encontrarão perdão. Mas quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesta vida e nem na outra. Olha para mim e veja se realmente Cristo não está levando esse povo a um passado que aconteceu com o mesmo povo judeu, com Moisés. Claro que está. Ele lembra, porque o povo murmurou contra Deus e não entrou na terra prometida. Se nós murmurarmos contra o Espírito Santo, blasfemarmos contra o Espírito Santo, como entraremos nas mansões celestiais? Canaã celestial é a morada da igreja.
Mas Jesus prometeu no Evangelho de João, capítulo 14, que ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, se não fosse assim eu vos teria dito, vou preparar-vos lugar, e quando eu for preparar lugar, voltarei novamente para levar vocês comigo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mas Jesus foi. Ele foi ascendido ao céu lá no Monte das Oliveiras, em Atos 2, como vocês podem entender lá. Mas quando ele foi, ele prometeu que deixaria para nós um outro Consolador para que ficássemos conosco até a consumação. Esse é o mistério de que nós estamos falando, o Espírito Santo. O Espírito Santo que ficou no lugar de Jesus para nos consolar, para nos confortar, para nos dar força, para dar continuidade na obra que Jesus começou a fazer, quando nós fomos cheios do Espírito Santo, batizados pelo Espírito Santo, revestidos do poder do Espírito Santo, nós tendo o Espírito Santo agora dentro de nós, agora nós temos uma força a mais para propagar o Evangelho. A minha pergunta é, quando as pessoas blasfemam contra o Espírito Santo, que força você tem? Como andarás na terra falando do Evangelho, se você não acredita que nem o que está dentro de você, que você recebeu da palavra de Deus, vem do Espírito Santo? Aí você me pergunta, mas como que eu blasfemo contra o Espírito Santo? Será que se alguém falar línguas estranhas e eu disser que aquela língua estranha não é de Deus, eu blasfemei contra o Espírito Santo? Não é nada disso. Não é nada disso, até mesmo porque hoje em dia nós estamos vendo aí uma bagunça a respeito dos dons espirituais. Tem pessoas dizendo que dons espirituais é o adorno da igreja, como se fosse um monte de vasos de plantas espalhados na igreja, em cima do púlpito. Eles falam que isso também é como se fossem os dons espirituais, que enfeita a igreja. E dons espirituais não é nada disso. Não é nada disso que as pessoas estão pensando. Nunca foi adorno da igreja os dons espirituais. Dons espirituais não é nada mais, nada menos que ferramentas para o trabalho. Você recebe os dons de Deus, você recebe uma ferramenta para trabalhar na obra de Deus. E aí, o que acontece? Se a pessoa está lá falando línguas estranhas, e muitas das vezes você pode até dizer assim, olha, eu acho que não é de Deus não. Isso não é uma blasfêmia contra o Espírito Santo. Até mesmo porque, como já falei, né, quando nós somos batizados com o Espírito Santo ele vem para nos revestir de poder. Mas, ultimamente, nós estamos vendo uma bagunça tremenda a respeito dos dons. Tem pessoas que não deixam mais Deus usar ele, eles querem usarem a Deus. Tá? Agora, uma coisa eu quero dizer para vocês, que às vezes a pessoa que está sendo usada para profetizar na igreja, tem pessoas que dizem assim que é Deus que está falando naquela pessoa. Claro que não é Deus que está falando naquela pessoa. Aquilo que está acontecendo é a própria pessoa falando, não Deus. Por que não é Deus? Porque a Bíblia fala que nós devemos julgar as profecias. Se é Deus que está falando, você teria coragem de julgar Deus falando? Veja como não é. Aquela pessoa que está profetizando, ela pode estar sendo, ou ela está sendo ali, usada por Deus, tá? Ela está sendo exatamente ali, usada por Deus para poder falar. Ela está recebendo ali uma inspiração divina de Deus, para transmitir uma mensagem de Deus à igreja, mas não é Deus falando, não é Deus, porque a Bíblia fala que nós precisamos julgar as profecias, então não tem como julgar Deus, porque quando Deus fala, ele bate o martelo e acabou, ninguém tem que questionar nada. O problema que às vezes acontece é que quando uma pessoa está sendo usada para falar em profecia, ele pode estar falando a profecia vinda da parte de Deus, mas porém, empolgando-se com o que está acontecendo, falando a profecia, ele pode falar 10 palavras que vêm de Deus, mas por ele ser um vaso de barro, ele pode colocar 2, 3, 4, 5 palavras que vêm de si próprio. E é aí que entra o julgamento, mas não julgando Deus, julgando o profeta que está falando a profecia. Tá? Não pode, Deus, você nunca vai ver, não pode dizer que Deus desceu e se materializou, porque para ser Deus, Deus teria que estar ali materializado na pessoa. Isso nunca vai acontecer, não tem como. Como que Deus vai materializar-se em nós, no nosso corpo corruptível?
A Bíblia fala que Deus não tem contato com o pecado. Lembra que eu falei lá de Isaías, capítulo, se não me falha a memória, 59? Né? Os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. Mas nós podemos estar sendo usados pela graça de Deus, até mesmo porque o vaso que somos nós, somos de barro. Então a mensagem, ela vem direta de Deus para os nossos corações. E aí, voltando para Mateus, capítulo de número 12, verso 31 e 32, Jesus falou que quem blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão nem nesta vida e nem na outra. Então, se você ainda tinha sua dúvida, eu estou aqui falando para você que a partir deste momento, estou esclarecendo as suas dúvidas. Pecado para a morte, ou pecado mortal, que não tem perdão, que levará o homem ao inferno. O homem estará indo ao inferno assim que partir desta vida, e pós essa vida, na vida futura, que é a segunda morte, essa pessoa vai para um lago de fogo. E ali a Bíblia fala que é onde o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Sofrimento eterno. Tá? Então que você possa colocar isso na sua mente, no seu coração, e lembrar sempre de que quando pecamos, não pecamos porque somos influenciados por alguém a pecar. Nós pecamos porque nós mesmos acabamos causando esse problema de pecado. Porque no livro de Tiago, capítulo 1, no livro de Tiago, capítulo 4, nós vamos ler lá que Tiago está falando assim, que ninguém que seja tentado diga de Deus sou tentado para pecar. Cada um de nós é tentado quando atraído e engodado pela própria concupiscência. Cada um de nós é tentado, não foi tentado, é no presente. Então o pecado, muitas das vezes, nós acabamos nos policiando para pecar. Porque você pode falar assim, eu pequei sem saber, eu não sabia que isso era pecado. Mentira, você sabe sim, porque o Espírito Santo de Deus ele está conosco exatamente para isso, para nos alertar que aquilo é pecado, que aquilo não se deve fazer. Deus não vai intervir de você fazer, porque Deus não pode intervir, Deus não pode violar, Deus não pode violentar a nossa liberdade humana. Ele nos deu o direito de escolher se nós queremos ou não queremos fazer, de podermos amar Ele até odiar Ele. Ele deu essa liberdade para nós. Como lá no Éden, ele colocou uma árvore lá no Éden e falou para Adão, você pode comer de todo o fruto que está no jardim, mas porém, Adão, do fruto que está no meio do jardim, você não coma desse fruto, porque no dia que você comer, você vai morrer. Mas Adão vai lá e você sabe muito bem da história, futuramente o tempo passou, um dia a serpente conversou com a Eva e Eva foi lá e comeu do fruto porque a concupiscência foi concebida, deu luz àquele fruto bonito que é o pecado, ela comeu consumando o pecado e aí quando Adão vai lá e come com ela, os dois acabam consumando juntos, aí gerou a morte, tanto física quanto espiritual. Mas eles não sabiam que era pecado? Claro que sabia, Deus avisou. Agora, Deus interviu que eles viessem a pecar? Claro que não, Deus não viola a nossa liberdade. Está fora de seus atributos, Ele é santo. Ele não nos fez como robô para poder manipular nós e levar nós aonde a gente quer, ou aonde Ele quer. Ele fez nós com liberdade de escolha. Eis a questão. Então você sabe muito bem, a Bíblia fala que o Espírito Santo de Deus, ele geme por nós com gemidos inexprimíveis. Ele sabe sim quando nós vamos fazer coisas que não é do agrado de Deus. Então ele, como o Espírito Santo de Deus, como o consolador, como o cuidador daqueles que servem a Deus, ele vai ter ali a sua incumbência de nos avisar através da palavra, através do louvor, através do sonho. De qualquer forma Deus vai avisar nós que estamos correndo perigo. Ele vai nos avisar sim, pode ficar despreocupado. Não precisa se preocupar que Deus avisa. A única coisa que Deus não vai fazer é impedir você de fazer, porque Deus não pode fazer isso. Foge de seus atributos pessoais. Então, pecado que mata, pecado mortal, blasfêmia contra o Espírito Santo de Deus. Onde está, pastor Edivaldo? Como é que você pode provar isso? Mateus, capítulo de número 12, verso 31 e 32. Pecado que é para a morte, pecado que não é para a morte, pecado que deve se orar e pecado que não deve se orar. Onde está, pastor Edivaldo? Primeira epístola de João, capítulo 5, versículo 16 e 17. Pecado maior e pecado menor. Pecado que é exatamente nessas condições que você acaba de falar agora. Você pode mostrar mais uma referência bíblica? Posso. O Evangelho de João 19, versículo 10 e 11.
Discussão teológica entre Jesus e Pôncio Pilatos. Não falas a mim, disse Pilatos a Jesus. Não sabes tu que eu tenho poder para te condenar e poder para te absolver? Aí Jesus vem e fala, nenhum poder terias se de cima não te viesse. Porém, aquele que me entregou a ti, maior pecado tem. Está aí, mostrei para você as referências. Espero que você possa meditar nessas palavras, nesses capítulos e versículos que eu te mostrei para você, e pedir mais esclarecimento a Deus, para que Deus possa conceder a você a graça e de nós caminharmos juntos, sem errarmos e pecarmos contra o Espírito Santo, porque não podemos esquecer que se um dia viemos a pecar contra o Espírito Santo de Deus, blasfemando contra Ele, nós podemos perder nossa salvação, tá? E blasfemar contra o Espírito Santo, mais uma vez eu vou dizer, como que se blasfêmia? Às vezes você está vendo o Espírito Santo agindo em uma determinada obra, você vê ele agindo, e você sabe que é o Espírito Santo. Exemplo, você está ouvindo a palavra de Deus, você sabe que é a palavra de Deus que está sendo pregada, você vê que Deus está falando com você diretamente, você sabe que Deus está tratando com você, porque a palavra vem para tratar conosco. Aí sabe o que você vai fazer? Você ignora aquilo ali e diz, não é para mim. Você sabe que é para você, mas você ignora, você ouve a voz do Espírito Santo, mas você não amolece o seu coração, você endurece o coração como o povo do deserto fez. Aí sabe o que acontece? Você blasfemou contra o Espírito Santo. Aí o inimigo vai tomar posse de minha vida e de sua vida, se nós fizermos isso, e tomando posse de nossa vida, ele nos levará à morte. Deus abençoe. Em nome de Jesus, semana que vem estaremos no próximo vídeo falando sobre um assunto muito importante que eu não vou dizer agora, mas será uma surpresa para você que me acompanha no YouTube. Quero orar por você em nome de Jesus. Pai Celestial, quero te agradecer por esse momento agradável, abençoado, neste dia tão glorioso em que nós aqui, ó Pai amado, falamos a Tua Palavra, estamos tentando esclarecer aos nossos irmãos de melhor maneira possível como nos portarmos melhor na Tua obra para podermos servir ao Senhor com alegria, apresentar ao Senhor nosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Ti. Abençoe todos os nossos irmãos que estão conosco, nos ouvindo neste momento, é o que eu te peço em nome de Jesus. A graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo seja com todos, não só hoje, mas para sempre, em uma só voz. Diga comigo, amém. Glória a Deus. Muito obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser, em nome de Jesus. Deus abençoe.